Hoje vamos falar de um dos grandes aliados que as mamães e os papás devem ter na gestão do dia-a-dia com o bebê em casa. Acompanhem-me. Estamos então na nossa Peanut Megastore Lisboa, hoje para falarmos um bocadinho sobre espreguiçadeiras. É um tema que suscita sempre algumas dúvidas e alguma curiosidade por parte dos papás e normalmente a questão é ter ou não ter uma espreguiçadeira. Nós achamos sempre importante, de facto, a existência de uma espreguiçadeira para o nosso bebê, porque os bebés normalmente estão no berço, portanto, seja ele berços de co-sleeping, como já falámos em episódios anteriores, seja depois então os berços de grades, mas no dia-a-dia e por forma a que o bebê esteja mais junto da mamã ou do papá, ou mesmo dos avós, portanto, com quem passa mais tempo durante o dia, para não estar sempre deitado ou ao nosso colo, uma forma de realmente estarem confortáveis é numa espreguiçadeira. As espreguiçadeiras podem e devem ser utilizadas desde o nascimento. A diferença será que algumas espreguiçadeiras vêm com o redutor incluído e outras não e tem que ser adquirido em separado. Neste tipo de questão, pedimos sempre que, junto às nossas equipas especialistas, questionem realmente a necessidade ou não de adquirirem um redutor como acessório. Temos então vários tipos de espreguiçadeiras, desde as mais tecnológicas às ditas mais simples. A diferença entre elas depois também se prende com a longevidade de utilização das mesmas. Normalmente as espreguiçadeiras mais tecnológicas e que normalmente têm motor, temos um limite de peso, normalmente vão até aos 9 kg de peso da criança, do bebê. Vamos pensar por volta do ano de idade, mais ou menos. Depois temos outras espreguiçadeiras que acabam por deixar de o ser e passam a ser assentos, puffs, para que a criança mais tarde esteja a ler um livro, a ver televisão, a fazer-nos companhia na sala, por exemplo, e que podem ir até aos 18 kg, temos outros para 25 e até temos uma para 60 kg. Sim, é verdade, temos uma espreguiçadeira que vai até aos 60 kg. Vamos então passar a mostrar-vos algumas das que temos em loja, existem outras, escolhemos aqui algumas por serem diferentes e por conseguirmos mostrar-vos a diversidade de espreguiçadeiras que existem no mercado. Vamos então começar pela espreguiçadeira, talvez a mais antiga existente no mercado, da marca Baby Bjorn, tem cerca de 50 anos no mercado e de facto muito pouco diferente daquilo que era quando foi lançada está atualmente. Porquê? Porque é um conceito vencedor e de facto tem sido das mais escolhidas ao longo destes anos. É uma espreguiçadeira muito simples no seu aspecto, que é esta que temos aqui. É uma espreguiçadeira que depois tem vários níveis de reclinação para que o bebê possa ficar numa posição mais confortável a dormir e depois, mais tarde, ela acaba por ter um movimento natural quando o bebê começa a mexer-se. E, portanto, é com o seu movimento natural de mexer as perninhas e os bracinhos que ela vai fazendo o movimento de baloiço. Esta espreguiçadeira vai então até aos 13 kg. Depois, podemos passar então para a espreguiçadeira que falámos há pouco dos 60 kg. É um facto, a Nunaleaf, neste caso temos aqui a Nunaleaf Grow, existem três Nunas Leaf diferentes, a Leaf, a Leaf Curve e a Leaf Grow. A diferença é que a Grow, que está aqui, tem reclinação e, portanto, nós conseguimos ajustar a inclinação, a reclinação da espreguiçadeira e não ficar sempre numa posição tão sentada, digamos assim. A Nunaleaf chama-se Leaf porquê? Tem um movimento que não é automatizado, ainda que exista um aparelhinho que nós conseguimos comprar como acessório, colocar, e ela vai fazer este movimento que eu vou fazer manual de forma automática, mas esse é um acessório, não vem incluído, e a Nunaleaf chama-se Leaf por ter este movimento. Nós fazemos assim e ele faz o efeito folha, está bem? Ela volta a parar e o bebê quer mais um bocadinho e nós voltamos a dar-lhe aqui um bocadinho de baloiço. A Nunaleaf dá desde o nascimento e vai então até aos 60 kg. Isto quer dizer que ela é utilizada como espreguiçadeira, com a tal reclinação neste modelo da Grow, mas todas elas vão até aos 60 kg, o que quer dizer que um adulto vá até 60 kg pode depois utilizar a Nuna como uma cadeira, está bem? Entretanto, já vem também com o arco, com os brinquedos também incluídos, coisa que na Baby Bjorn é vendida em separado, há pouco não referi.
Relativamente aqui à espreguiçadeira seguinte, temos da Domo, o Domocit, e o Domocit é parecido quase como que um puff, e é essa mesma ideia. A ideia é, numa fase inicial, e para utilizar com o bebê, vem com este arnês, aliás, coisa que, como já devem ter percebido, todas as espreguiçadeiras vêm com arnês, a necessidade realmente de segurança e podermos colocar o bebê em toda a segurança. E tem uma especificidade muito interessante porque o Domocit, mais tarde, quando o bebê quiser utilizar até como puff, para estar confortavelmente deitado a ler um livro, na sala, connosco, esta parte de cima sai e vai então transformar-se literalmente num puff. Este tem um baloiço, como nós conseguimos ver aqui. Porquê? Porque depois tem uma pecinha que nós conseguimos aqui na retaguarda pôr e tirar esta função de baloiço, está bem? Depois tem como acessórios também um arco de brinquedos e mais alguns que depois poderemos e podem ter toda a informação junto das nossas lojas. Entretanto, o Domocit vai até aos 25 kg da criança, estamos a falar aproximadamente até aos 7, 8 anitos da nossa criança. Vamos então de seguida passar para a espreguiçadeira, uma espreguiçadeira mais simples, a da Chico, a Opla, que é uma espreguiçadeira que já vem então com o arco de atividades, que também é sempre importante, não numa fase de recém-nascido, mas depois um bocadinho mais à frente para também estarem um bocadinho mais entretidos e faz parte também de todo o desenvolvimento do bebê. Já vem com o redutor e é uma espreguiçadeira denominada simples, portanto não tem qualquer mecanismo automático, o que ela faz tem uns pezinhos que acaba por fazer com que não tenha baloiço ou então, fazendo o recolher dos pés, ela vai fazer o baloiço. E depois também tem algumas posições de reclinação. De seguida temos então a Mamaru, da Formams, da marca Formams. A Mamaru é de facto de todas aquela mais tecnológica, chamemos assim. Porquê? Porque acaba por ter funções de movimento, tem 5 movimentos diferentes, e acaba por ter também a opção de colocarmos ou não sons, normalmente os barulhos brancos. Depois, a própria Mamaru acaba por ter reclinação, que nós conseguimos ajustar. Na Mamaru não existe propriamente um arco de atividades, existe aqui estas bolinhas, chamemos assim, e tem um pormenor muito interessante. Se verificarmos, as bolinhas têm sempre um lado mais colorido e um mais a preto e branco. Este até tem um espelho porque os bebés acham sempre interessante e faz parte do desenvolvimento a causa e efeito. Mas, de facto, esta questão das cores é importante numa fase inicial, deverá colocar-se virado para o bebê a parte que esteja a preto e branco. Porque os bebés nos primeiros meses de vida não distinguem cores, distinguem contrastes e é muito mais fácil o bebê perceber que tem algo para estimular com este contraste entre o branco e preto. Mais tarde, com o distinguir de cores, então vamos colocar a parte colorida virada para baixo. A Mamaru é uma espreguiçadeira que não traz redutor incluído, nós recomendamos a compra como acessório, está bem? E pelo facto de ter a parte dos movimentos e trabalhar com o motor, é uma espreguiçadeira, lá está, que vai até aos 9 kg do bebê, mais ou menos 1 ano de idade. Foi o nosso episódio de hoje, mostrávamos algumas opções de espreguiçadeiras, existem mais, muito mais no mercado, nós temos-las na nossa loja. Para saber mais, visite uma das nossas lojas, a Peanut Megastore Lisboa, a Peanut Megastore Mafra ou a Peanut Torres Vedras. Faça like neste episódio, deixe o seu comentário, subscreva o nosso canal e já sabe, cuidamos dos vossos como se fossem os nossos.